Na última semana nós vimos a liquidação de um banco aqui no Brasil, do Banco Master, bem como a prisão do dono do banco, afastamento de alguns sócios, afastamento de cargos de diretores também do Banco BRB, e além disso nós vimos o aplicativo FGC ser o mais baixado da semana aqui na Apple Store do Brasil. E com esse cenário todo, eu quero trazer para você aqui alguns ensinamentos sobre isso, principalmente se você pensa em investimentos para o longo prazo. Vamos lá. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube aqui. E primeiro é interessante entender por que essa liquidação aconteceu. O banco quebrou? Não, ele foi liquidado extrajudicialmente. O que acontece? O Banco Master, para captar investidores, ele oferecia CDB. É comum, todos os bancos, você entra no seu aplicativo de banco aí, tem CDB sendo ofertado para você como investidor. E o que o banco faz com esse dinheiro? Ele pega e de repente empresta para clientes, só que tem uma margem de segurança em cima desse dinheiro, até porque você está oferecendo um serviço de renda fixa e a pessoa presume que aquilo é seguro, né? Da mesma forma que o CDB do Banco Master era visto como seguro pelos usuários, ele pegava esse dinheiro e fazia coisas que não eram tão seguras assim e alavancavam ainda mais esse dinheiro para tapar alguns buracos de operação e coisas nesse sentido. Isso tudo foi noticiado essa semana aí, se você procurar, eu vou botar algumas notícias aqui enquanto eu falo contigo no vídeo. Só que cada vez que o banco não trazia essa segurança para os investidores, ele tinha que ofertar CDBs ainda mais atrativos, com a rentabilidade ainda mais alta, fora do cenário da maioria dos outros bancos, para atrair investidores e para fazer esse ciclo novamente. Porém, chegou um momento que ficou insustentável, cara. Né? Inclusive, esse banco ia ser comprado pelo BRB em setembro desse ano, porém, quando tem negociações entre bancos, aquisições, essas coisas, tem diversas auditorias, várias empresas fazem auditorias, inclusive o Banco Central checa as atividades do banco que vai ser vendido, do banco que vai ser comprado e tudo mais. E nessa época, em setembro, o Banco Central bloqueou essa venda do Banco Master, ele não foi autorizado, na verdade. E aí essa negociação não foi para frente, o BRB não comprou o Banco Master e o tempo passou, e agora em novembro saiu essa liquidação extrajudicial pelo Banco Central e o Banco Master já estava sendo negociado por um fundo árabe. O fundo árabe ia comprar esse banco, mas aí a negociação caiu por terra por conta dessa última informação, dessa última notícia. O dono do banco foi preso, não sei se ele continua preso ainda, se vai responder em liberdade. Alguns sócios foram afastados, inclusive do BRB também algumas coisas foram afastadas. Alguns executivos foram afastados porque, segundo a investigação, pelo que está noticiado, tinha um certo envolvimento nessa compra aí com o Banco Master. Eu estou te trazendo esse cenário para trazer a primeira lição que eu quero trazer para você aqui, falando de CDBs. Cara, eu comentei isso no meu livro, inclusive. Depois vou deixar o link na descrição, depois você vai e entra lá. Quando você pensa em investimento, principalmente investimentos de renda fixa, nos outros também vale, mas nos de renda fixa, quando você vê uma taxa extremamente atrativa, acima do que é normalmente ofertado pelos outros bancos, pô, você tem que ligar um sinal de alerta. É aquela lição de quando a esmola é grande, o santo desconfia. Porra, todos os bancos estão pagando ali entre 100%, 80% do CDI, 80% não, 90% do CDI e 115% do CDI. Aí tem um banco em especial que está pagando 150% do CDI. Aí a pessoa, né, principalmente iniciantes, não só iniciantes, cara, mas a pessoa, não, eu vou ganhar mais dinheiro, então o que eu vou fazer? Eu vou botar meu dinheiro nesse de 150% do CDI. Cara, normalmente está atrelado a um risco maior, e esse risco não necessariamente é de você não receber a grana, mas o risco do banco não poder arcar com aquilo ali, porque o banco está pagando tanto para pegar esse dinheiro é porque ele está com algum problema para ser resolvido. Isso é natural você entender isso. Pô, Alexandre, mas os investimentos dos CDBs não são garantidos pela FGC? São garantidos. O problema não é só o investimento, o problema é você olhar para você como investidor, né? Às vezes a pessoa corre um risco desnecessário para um percentual mínimo a mais de rentabilidade. Por que eu estou te falando isso? Cara, eu vi depois que saiu a notícia que esse banco quebrou, eu vi vários posts no Instagram de pessoas que tinham colocado 750 mil no CDB do Banco Master. Eu vi um post de um cara que tinha colocado 4 milhões. Não sei se é IA, o pessoal faz imagem com IA e tal, mas parecia verdade. E o cara tinha colocado 4 milhões no CDB do Banco Master. 1 milhão. Pô, não pode, Alexandre? Cara, você pensando, você como estratégia de investimentos, sabendo que parte daquele teu patrimônio está descoberto, eu acho que não faz tanto sentido, né? Então essa é a primeira lição. Presta atenção nos investimentos que você vai fazer, de renda fixa, de renda variável, qualquer um outro, porque se tiver uma rentabilidade, uma promessa de rentabilidade muito acima da média, tem que ligar um sinal de alerta em você, e não um desejo absurdo de você ir lá e botar o teu dinheiro todo lá. Né? Principalmente porque, falando de investimentos como CDB, você pode deixar parte do teu patrimônio a descoberto.
Tá? Como assim parte do patrimônio é descoberto? Bom, nos investimentos de renda fixa, que são, aliás, em todos os investimentos que são acoplados pelo FGC, você tem um limite, tá? Que é coberto pela FGC. Alexandre, eu não sei o que é CDB, eu também não sei o que é FGC. Vamos lá. CDB nada mais é do que o banco chegar para você e falar assim, olha, me empresta o seu dinheiro a uma taxa de juros X, que eu vou aplicar esse dinheiro em algum outro lugar, vou fazer algum outro negócio que renda mais do que isso e vou te pagar esse retorno. Basicamente é isso. Chama-se certificado de depósito bancário. Todos os bancos têm. Só que o banco que tem muitos clientes e operações muito consolidadas, eles oferecem um retorno menor para você. Então ele te oferece 80% do CDI, 90% do CDI. Os bancos que querem captar mais dinheiro, eles têm que te dar um prêmio maior. Então eles te dão 100% do CDI, 105%, 110% do CDI, e aí você vai migrar mais dinheiro para lá. Agora, os bancos que às vezes estão com dificuldade ou querem captar ainda mais recursos para fazer algumas operações, eles podem te ofertar 140% do CDI, como teve o CDB do Banco Master que ofertou, 150% do CDI. E aí a pessoa abre o olho e fala, é aqui que eu vou ganhar dinheiro. Só que tem um risco embutido ali, tá? E como é que você coloca parte do seu patrimônio para não correr esse risco de não receber esse dinheiro? Existe um fundo que garante esse teu investimento, que é o FGC. Porém, ele tem regras. Quais são as regras? Primeiro, você tem um limite de 250 mil por instituição. Tá? E numa janela de 4 anos, dentro do teu CPF, você só pode ter um teto de R$1 milhão. O que isso significa? Significa que, vamos lá, você tem um cenário absurdamente ruim no Brasil e vários bancos quebram. Então, se 5 instituições quebraram e você, dentro de cada uma instituição, tinha 250 mil, significa que você tinha 1 milhão e 250 mil em CDBs de 5 instituições diferentes. E se você for acionar o FGC para receber esse dinheiro, você receberia até 1 milhão. Né? Então, 250 mil de 4 dessas instituições e de outra instituição você perderia. Por que eu estou falando aqui que a pessoa tomar essa decisão muito emocionalmente deixa parte do patrimônio a descoberto? Porque eu vi posts dos caras colocando 750 mil no CDB do Banco Master. Cara, é óbvio que, ainda que o banco não quebre, você vai receber uma grana, ok? Mas se o banco quebrar ou se você tiver que acionar o FGC, você só vai poder acionar por aquela instituição 250 mil. Será que, por isso que eu quero trazer a lição aqui, será que não seria mais interessante você colocar, sei lá, 200 mil naquele CDB ali, se você quer tanto aquele CDB, e esses outros meio milhão, você pulveriza em outros CDBs de outras instituições, tá? Por quê? Porque você não fica com patrimônio descoberto. Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla da primeira lição aqui. Vocês têm que pensar muito antes de colocar o patrimônio de vocês numa coisa que está oferecendo um pouco mais de rentabilidade, porque junto com essa rentabilidade tem muito risco envolvido. Outro ponto interessante é o seguinte, não é a primeira vez, nem vai ser a última vez que você vai ver o FGC ser acionado por conta de quebra de um banco. Quando eu comecei a investir, eu achei que era uma situação absurda. Eu li, rapaz, para acionar esse FGC deve ser um absurdo, né? Ninguém deve acionar, quebrar um banco, eu achava um absurdo. Mas eu vi, né, um banco quebrando da mesma forma que está acontecendo agora. Da mesma forma não, de forma similar. Eu considero que eu não tenho tanto tempo de mercado, eu tenho 10 anos, desde que eu comecei a investir de forma séria. Meu primeiro investimento foi em 2012, mais ou menos, mas eu nem considero. Eu já expliquei essa situação aqui no canal, que eu investi num título de capitalização, mas eu considero que eu tenha começado a investir de verdade lá para 2014, 2015, né? Então tem um pouco mais de 10 anos. Eu ainda tem muita coisa para amadurecer. Já aprendi muita coisa, mas tem muita coisa para amadurecer. E no meio desse caminho, de 2015 para cá, tiveram vários acionamentos. Eu fui pesquisar no site do FGC, eu até abri aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu fui pesquisar e foram 8 acionamentos, cara, no banco BRJ, eu não lembro desse banco, não sei quem é, Azteca do Brasil, Banco Neon. O Banco Neon eu lembro. Eu lembro que na época ele estava sendo tipo um dos bancos digitais, tinha uns serviços diferentes. Antigamente não tinha Pix, né? Então oferecia TED, DOC, com zero taxa, tinha mais TEDs e mais DOCs para se fazer ao longo do mês. Tinha várias coisas ali que eram atrativas para chamar mais clientes. Porém, em 2016, 2018 que está aqui, ele quebrou também, foi acionado pelo FGC. Não sei se foi adquirido ou quebrou, não lembro exatamente. Tem o Banco Domus, Dessac, tem outros aí, eu vou deixar um print na tela para você. Então, esse não é a primeira vez, e nem a segunda, nem a terceira, não vai ser a última vez que você vai ver o FGC ser acionado, tá? E em outros cenários, lá nos Estados Unidos, em 2008, num cenário muito extremo, vamos lá, o FGC pode não ser suficiente, cara. Imagina um cenário em que quebra um banco Santander, quebra o banco Itaú aqui no Brasil. Cara, é um cenário que você imagina você ter que devolver o dinheiro de todo mundo que tem CDB no Itaú.
Será que tem dinheiro suficiente no FGC? Né? Pô, Alexandre, mas que cenário é esse, cara, que vai quebrar 2 maiores bancos aqui do Brasil? Cara, olha a crise de 2008 dos Estados Unidos, olha o histórico lá. Foi a quebra do Lehman Brothers, eu acho que era um dos maiores bancos de varejo dos Estados Unidos. Lá quebraram, se eu não me engano, 8 bancos ou instituições financeiras. O Estado teve que entrar e injetar recursos para salvar o mercado financeiro dos Estados Unidos, para levantar os bancos, não deixar os bancos quebrarem, para não acabar com as operações, né? E além disso, lá o FGC funciona diferente, tem o FDIC e tem um outro, SPIC, eu acho, se eu não me engano, que um é para corretoras e o outro é para bancos, né? Só que eles não devolvem o investimento que você tem no banco, eles devolvem o que você tem de depósito no banco. A regra é um pouquinho diferente. Mas tá, Alexandre, então quer dizer que eu não posso ter dinheiro nenhum em banco nenhum, eu vou ter que tirar meus investimentos de tudo, eu vou ter que guardar dinheiro no colchão? Não, não é nada disso. Mas eu quero que você tenha a ciência de que isso pode acontecer e que você jogue com as regras debaixo do braço. Por quê? Para botar parte do seu patrimônio mínimo a descoberto. Né? É lógico que você vai correr risco na sua vida dependendo do investimento que você vai fazer, não tem para onde correr. Mas com o que você pode jogar dentro da regra sem deixar teu patrimônio ser lapidado, seria melhor. E por isso eu quero trazer o segundo aprendizado, que é o seguinte, cara, se mantenha estudando sobre os investimentos. Putz, isso é clichê pra caramba, eu sei disso. Ah, Alexandre, fala sério, todo mundo fala isso, eu sei, mas é o que faz diferença, cara. Ó, tem gente que paga imposto porque não estudou um pouquinho mais para alocar parte do patrimônio de uma forma que você paga menos imposto. Tem taxas que você paga para o seu banco que talvez se você tivesse pesquisado um pouco mais, tem um outro banco que oferecem serviços melhores e não te cobra aquela taxa. Né? Tem coisas que você paga no seu cartão de crédito, anuidade, por exemplo, que tem outras instituições que oferecem um cartão tão bom quanto o seu ou um pouquinho menos bom, né? Não tão bom quanto o seu, mas só que não te cobra aquela taxa ali. E tudo isso está em torno de quê? De você estudar um pouquinho mais, cara, de se manter interessado em cima dessa habilidade. Pô, Alexandre, mas eu tenho minha área profissional. Eu sei, você tem que estudar a sua área profissional, tem que estudar tudo, só que na tua área financeira é uma habilidade diferente. Você tem que se manter atento, né, estudando, para você não gastar dinheiro com coisas que você não precisa gastar. Tem várias formas de você fazer isso. O Alexandre não gosta de sentar a bunda na cadeira e estudar com papel e caneta e essas coisas. Não tem problema. Você pega aqui no meu canal do YouTube, por exemplo, pega os vídeos que tem aqui, separa um tempo e vai dar uma olhada, uma estudada mesmo. Vê os vídeos, as coisas que você não sabe, vai lá no ChatGPT, pesquisa, vai no Gemini, ou vai pesquisar normal, vai procurar, pega um livro, compra, lê. Eu gosto de ler livros. Tem pessoas que não gostam, não trabalham, eu tenho dificuldade para leitura. Tá bom, cara, faz um audiobook, procura um audiobook sobre o tema que você quer aprofundar um pouco mais, estuda um pouco mais. Eu sei que no início tudo parece difícil, mas eu tenho certeza, cara, que um pouquinho mais de conhecimento nessas áreas, ainda mais que isso é um mercado dinâmico, né? Toda hora a regra muda, é um imposto diferente, uma coisa que podia agora não pode, uma coisa que não podia agora pode. Você tem que entender o que está funcionando para quê? Para você alocar o seu patrimônio de uma forma que faça sentido para você e, além disso, para você não ser cobrado extra, né, além do que você deveria ser cobrado em cima de caso de imposto, por exemplo. Então tem várias formas de você tirar proveito das situações. Uma dessas formas é você adquirindo conhecimento e entendendo mais sobre o mercado como um todo, beleza? Cara, Alexandre, eu tô entendendo, tô aprendendo aqui, mas eu não tô entendendo direito. Manda os comentários aqui. Vem aqui nos comentários do meu canal. Nosso canal é pequeno ainda. Isso é bom, por um lado. Não é tão bom porque eu posto vídeo, às vezes tem uma visualização. Mas por outro lado, eu vejo todos os comentários que estão aqui. Então, se eu souber, cara, eu vou responder o seu comentário e vou te ajudar. Se eu não souber, eu pesquiso, dou uma olhada no livro, faço alguma coisa e aí a gente se ajuda. E outra, tem outras pessoas que vão comentar também que sabem conteúdo. E aí a gente se ajuda um com o outro, beleza? Então essas foram as 2 lições que eu quis trazer para você. E eu quero saber de você. Você já tinha visto o FGC ser acionado de alguma vez? Você sabia de alguma história similar à do Banco Master? Me diz aqui nos comentários. E se esse vídeo fez sentido pra você, cara, deixa um like, se inscreve no canal e vai assistir esse outro vídeo que eu deixei na tela que vai te ajudar pra caramba também. Falou, valeu, a gente se vê no próximo vídeo.